Nós queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos e amigos que estão conosco nesta noite. Noite de louvor, noite de gratidão, noite de bênção. Louvar a Deus pelas bênçãos recebidas ao longo deste ano, de abrir e derramar o nosso coração na presença de Deus, em adoração ao seu nome que é digno de toda a honra, de todo louvor e de toda a glória. Nós temos lá atrás alguns desses envelopes amarelos que serão usados pelos membros da igreja na hora da nossa oferta de gratidão. E também temos um cada dia que será disponibilizado para todos os irmãos e os visitantes que estão conosco. Os diáconos estarão dando um cada dia para você com meditações no mês de dezembro. Que Deus nos abençoe, que fale aos nossos corações através da sua palavra, da mensagem cantada nesta noite. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre cada irmão, sobre cada amigo, sobre cada pessoa que comparece à casa do Senhor nesta noite para adorá-lo. Este dia especial, quarta, quinta-feira de novembro, Dia Nacional de Ação de Graças, dia que nós reservamos para louvar o Senhor, para adorar ao Senhor, para cultuá-lo, mas sobretudo para agradecê-lo por aquilo que alcançamos, por aquilo que recebemos, pelas manifestações da sua graça e da sua misericórdia para conosco ao longo deste ano. Nós vamos nos pôr em pé para lermos a palavra do Senhor na
no Salmo de número 145, versículos de 1 a 3, e na sequência cantarmos o hino de número 26 do nosso Inário Novo Cântico, cujo título é Ao Deus Grandioso. Salmo 145, versículos 1 a 3, nos diz assim: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Vamos repetir juntos este último versículo. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Hino de número 26, cantemos com bastante entusiasmo e vigor, em adoração e louvor ao Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome não virão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Vozes femininas. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ó vejo além montanhas altanejas, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Vozes masculinas. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelho entre os santos, na mais humilde vera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Pedir que o presbítero Sebastião Lima venha aqui à frente para nos conduzir em uma oração, usando o microfone para que aqueles que estão
nos assistindo ou participando conosco online possam também acompanhar a oração. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai amado, bendito, louvado seja o nome do Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua casa nesta noite, dia este, ó Deus, que nós escolhemos para um momento de adoração e especialmente de gratidão, pelo Dia Nacional de Ações de Graças. Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é bom para conosco. Te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela vida, pela saúde e principalmente pela salvação em Cristo Jesus. Deus, muito obrigado, porque um dia o Senhor morreu na cruz para salvar os meus pecados. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem me dado a oportunidade de estar sempre na Tua casa, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Deus, muito obrigado por esta igreja que está reunida neste momento. Abençoe este culto, fica conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. A igreja pode assentar-se. Na sequência deste Salmo 145, a palavra do Senhor nos diz assim: uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Coral infantil estará nos abençoando com 2 cânticos nesse instante, neste espírito de adoração, de louvor, mas sobretudo de gratidão ao Senhor. Uma geração que está se levantando para louvar o Senhor, seguindo o modelo e o exemplo de gerações que já passaram e que também se prostraram diante de Deus para adorá-lo, para cultuá-lo e para agradecer. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós neste ano de pandemia, neste ano de dificuldades, neste ano de enfermidades, de perdas, mas também um ano de vitórias, um ano em que a boa mão do Senhor esteve estendida para abençoar o seu povo, para abençoar a nossa nação, para abençoar o nosso estado, para abençoar o nosso município, para abençoar a igreja, para abençoar as famílias, para abençoar a mim e a você. Por isso nós nos juntamos nesta noite para agradecer ao nosso bondoso Deus.
Enquanto as crianças se assentam, curva a sua fronte e agradeça a Deus por estas crianças, por este coral infantil, pelas irmãs que estão à frente, pela pianista que vocês ouviram, não é? e viram, que é também criança. Então agradeça a Deus, silenciosamente diga: Senhor, muito obrigado por este coral infantil, por estas crianças, por estas tuas servas que estão à frente. Prosseguindo com o Salmo 145, versículos de 8 a 12, a palavra do Senhor nos diz assim: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Por isso vamos louvá-lo, por isso vamos agradecer e, sobretudo, receber a mensagem que nos será transmitida pelo conjunto Servas de Cristo em 2 cânticos.
Assim como você agradeceu pelo coral infantil, agradeça também por estas mulheres, por estas irmãs, por este conjunto servas de Cristo, que a semelhança do coral infantil, depois de um longo período paralisado em razão da pandemia, já estão retomando as suas atividades e voltando a comunicar a palavra do Senhor através dos cânticos. Agradeça a Deus sempre pelo conjunto Servas de Cristo. O Grupo Redenção vai nos conduzir agora em 2 cânticos, não é? Inicialmente um cântico, e eu passo a palavra ao Grupo Redenção, vou pedir que eles ocupem aqui os seus lugares para este momento de adoração através dos cânticos. Eles nos conduzirão em um cântico, na sequência, ainda dirigidos por eles, nós cantaremos o cântico Te Agradeço, e enquanto estivermos cantando aquele cântico, os irmãos que trouxeram as suas ofertas especiais de gratidão, as suas doações, poderão depositá-las nos gasofiláceos. Aqueles que trouxeram gêneros alimentícios colocarão aqui ao lado da mesa. A palavra do Senhor, nos versos 13, 14 e 15 do Salmo 145, nos diz assim: O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Vamos nos pôr de pé para cantarmos bem animados com o Grupo Redenção. Som. Nossa colheita tem sido abundante,
Pode assentar-se e convidar o diácono Virgílio Carlos Heller para agradecer ao Senhor, orar, consagrando os dízimos e as ofertas. Pedir que ele venha aqui à frente para esta oração de consagração dos dízimos, consagração das ofertas de gratidão. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos, nós engrandecemos o Teu santo nome, porque só Tu és digno de louvor, de glória. Por isso nós estamos com os nossos corações alegres de estarmos aqui na Tua casa, para agradecer ao Deus por esse dia tão especial, dia de ações de graças, porque o Senhor tem derramado bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Por isso nós louvamos o Teu nome. Nós Te agradecemos, ó Deus, a cada instante, porque o Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Ó Deus, continue abençoando as equipes de louvores que aqui estão. Receba, ó Deus, no Teu trono de graça todos os atos deste culto. Que nós possamos, ó Deus, a cada dia, colocar em nossas mentes, nos nossos corações, aquilo que o Senhor tem feito por nós, para que nós possamos a cada dia, a cada instante, Te agradecer pelas
ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um de nós. Eu te agradeço, ó Deus, por cada vida que aqui está. E aqueles, ó Deus, que estão impossibilitados de estar na tua casa. Que o Senhor também visite cada um deles e derrame, Senhor Deus, bênçãos e com todos os teus cuidados por cada um deles. Também, ó Deus, eu quero te agradecer por aqueles que contribuíram pela ação de graças que estamos concedendo ao Senhor nesta noite. Que o Senhor possa, Senhor Deus, abençoar essas vidas. Continuar, Senhor Deus, com tua mão estendida sobre a vida de cada um deles. Muito obrigado, Deus, por esses momentos tão bons, tão agradáveis que estamos prestando a Ti. É no nome santo de Cristo Jesus, aquele que um dia morreu naquela cruz pelos nossos pecados, que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradeça a Deus também pelo Grupo Redenção, pelo ministério, pelo trabalho que eles realizam. Palavra do Senhor em Salmo 145, versículo 16. O salmista prossegue dizendo que o Senhor abres a mão e satisfazes de benevolência a todo o vivente. Todos nós somos alvo da benevolência, da graça e da misericórdia do Senhor. Deus tem abençoado a todos de maneira especial. O Quarteto Arautos de Cristo estará nos abençoando também com um cântico nesse dia especial de gratidão, neste Dia Nacional de Ação de Graças. E nós louvamos a Deus também pelo Quarteto Arautos de Cristo. Eu quero saber quem fez o sol, o céu e o mar. Eu quero saber quem fez o espaço sideral. Eu quero saber quem fez a lua brilhar. Eu quero saber quem fez a estrela cintilar. Há um ser maior que fez o sol e o céu e o mar. Há um Criador, Deus. Eu quero saber quem fez a flor nascer, quem é. Eu quero saber quem põe as aves a cantar. Eu quero saber quem põe o amor em mim.
o homem tanto amar. Há um ser maior que fez a flor, o amor a mim. Há um Criador, há um Criador, há um Criador, Deus, Deus, Deus. Ante a corte Jesus está, abandonado por todos já. Ouvi Pilatos a perguntar: o que farei de Cristo? O que farás de Cristo? Neutro não posso ser. Que será, pois, que o Mestre de mim irá fazer? Cristo, te entrego meu coração. Quero seguir-te com prontidão, obedecer-te sem vacilar. Isto farei por Cristo. O que farei de Cristo? Neutro não posso ser. Que será, pois, que o Mestre de mim irá fazer? O que farei de Cristo? Neutro não posso ser. Que será, pois, que o Mestre de mim irá fazer? O que farás de Cristo? Agradeço ao Senhor também pelo quarteto Arautos de Cristo. O versículo 18 do Salmo 145 diz que perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. E é confiados nesta promessa, nesta palavra, que nós buscamos o Senhor. E Ele nos acolhe, e Ele nos visita, e Ele nos abençoa. E nós voltamos a Ele para agradecer. Teremos agora duas orações, dois momentos. Um momento de gratidão, que será
conduzido pelo reverendo Robson, e na sequência teremos um momento de intercessão, que eu mesmo estarei conduzindo. Quero convidar os profissionais de saúde que foram convidados para esse culto, para se colocarem de pé nesse momento. Nós queremos agradecer a Deus pela vida daqueles que trabalham na saúde, que se dedicaram, se desdobraram nesse período de pandemia que nós tivemos em nosso município. Queremos dizer da nossa gratidão. Muitos funcionários, muitos profissionais desta área se desdobraram nesse período, que foi um período bastante difícil. Ainda estamos vivendo ainda parte deste período, e nós queremos louvar a Deus pela sua vida, que Deus esteja recompensando a vida de cada um de vocês. Oremos. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida dos profissionais de saúde da nossa cidade. Pessoas, ó Deus, que se desdobraram, que se empenharam, ó Deus, pelo bem-estar da nossa população. Nós te louvamos, ó Deus, pelo empenho, pelo trabalho, pela dedicação, ó Deus, destes teus servos. Nós louvamos, ó Deus, pelas muitas bênçãos que o Senhor derramou, ó Deus, em nossas vidas, ó Deus, ao longo deste ano. Percebemos, ó Deus, que em meio às lutas, às dificuldades, às restrições, ó Deus, e impedimentos, ó Deus, às muitas atividades de trabalho, às muitas reuniões, ó Deus, que temos o prazer em realizar em família, com amigos e na igreja, o Senhor nos abençoou, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos guardou, a boa mão do Senhor esteve ao nosso lado. Por isso nós te agradecemos, por isso nós te louvamos, ó Deus. Nós não conseguimos contar as muitas bênçãos que o Senhor tem derramado, ó Deus, em nossas vidas. Não conseguimos, ó Deus, lembrar, mas o Senhor, que é um Deus soberano, o Senhor, que é um Deus onisciente, que conhece todas as nossas necessidades, o Senhor supre e sustenta as nossas vidas. O Senhor levanta pessoas para nos auxiliar, para nos ajudar e para sermos abençoados por intermédio, ó Deus, de sua instrumentalidade. E por isso, ó Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, reconhecendo que somos dependentes do Senhor, que não temos condições de avançar vitoriosamente se o Senhor não caminhar conosco, crendo que Tu és um Pai misericordioso que cuidas dos Teus filhos, nos achegamos ao trono da Tua graça para interceder, para suplicar, para clamar a manifestação da Tua graça e da Tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre cada um dos Teus filhos e filhas aqui presentes nesta noite. Mas intercedemos também, ó Pai, por aqueles que não puderam estar aqui, especialmente pelos enfermos, pelas famílias entristecidas com perda dos seus entes queridos. Intercedemos, ó Deus, pelo nosso município, pelas autoridades constituídas, pelo prefeito, pelo vice-prefeito com suas famílias, pelos vereadores com suas famílias, por cada funcionário, ó Deus, deste município, em todas as áreas. Ó Pai, em nome de Jesus, que a mão do Senhor esteja estendida sobre cada um deles para abençoá-los, de modo que eles prossigam desempenhando as suas atividades para o bem dos munícipes da nossa cidade. Mas intercedemos também, ó Deus, pelo nosso Estado, pelos nossos governantes a nível estadual, que o Senhor esteja também orientando, dirigindo, conduzindo, abençoando, desde o governador, seus secretários, Assembleia Legislativa, todos aqueles, ó Deus, que
foram investidos de autoridade, que o Senhor possa estar com eles, a fim de que eles desempenhem as suas atividades, visando o bem-estar da população do nosso Estado. Mas intercedemos também pelo nosso país, pelo presidente, pelo vice, pelos ministros, intercedemos pelo Senado Federal, pela Câmara Federal, intercedemos, ó Deus, pela justiça deste país. Ó Pai, em nome de Jesus, estende a Tua mão sobre estes homens, sobre estas autoridades, ó Deus. Ensina-os a serem tementes ao Senhor e a viverem para a glória do Senhor e a governarem com justiça e para o bem da nossa nação. Intercedemos por esta igreja, intercedemos pelas autoridades nela constituídas, intercedemos por cada membro, por cada família, intercedemos, ó Deus, porque reconhecemos que necessitamos do Senhor. E a Tua palavra nos recomenda a buscá-lo. E nos ensina que quando nós o buscamos de todo o nosso coração, nós o encontramos. Por isso, visita-nos, ó Deus, com graça e com misericórdia. E ensina-nos a sermos gratos por tudo quanto temos recebido das Tuas mãos. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Versículo de número 19 e 20 do Salmo 145. Diz: Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Os ímpios serão exterminados. Mas ainda, no versículo 17 deste salmo, diz assim: Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. E o coral da igreja nos abençoará com mais uma mensagem cantada neste culto especial de gratidão, neste Dia Nacional de Ação de Graças.
Agradeço a Deus pelo coral da igreja, por cada um dos componentes. Agradeço a Deus pela direção, pianista, liderança. Agradeço a Deus porque Ele tem sustentado esse ministério da música em nossa igreja. Nós seremos abençoados com mais uma mensagem cantada pelo Conjunto Êxodos e, na sequência, o reverendo Robson tem a palavra para nos trazer uma breve reflexão para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. O Conjunto Êxodos dará prosseguimento à nossa liturgia, abençoando-nos com mais uma mensagem.
Convido a atenção dos irmãos para a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 até o verso 19. A cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nesse momento. Senhor, nós estamos na tua presença, nós estamos com os nossos corações gratos ao Senhor nesta noite. Nós já aprendemos na tua palavra que o Senhor é Rei, que o Senhor é grande, que o Senhor é benigno, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é justo em todos os teus caminhos, ó Deus. E nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome. Nós já, ó Deus, louvamos o teu nome e ouvimos, ó Deus, esses louvores que enchem os nossos corações de gratidão e de alegria na tua presença, porque é bom estar reunido com o teu povo para te adorar, para exaltar o teu nome, para agradecer as muitas e grandes bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, um coração grato, um coração rendido e um coração humilde na tua presença. Fala aos nossos corações através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 2020, 2021, 2 anos que entram para a história como anos da pandemia do coronavírus, do Covid-19, trazendo muitas restrições e impedimentos a diversos tipos de trabalhos. Várias empresas, várias indústrias não puderam ter o devido trabalho. Vários setores da economia, como o turismo, foram grandemente prejudicados. Muitos setores de serviços, até as igrejas foram fechadas. Tivemos impedimento de reunir em famílias, de viajar, de nos encontrar para aniversários. Tivemos impedimentos até mesmo nos funerais. Momentos bastante difíceis que nós passamos. E a nossa tendência é murmurar, a nossa tendência é reclamar. Neste ano teve um dia que o Facebook, o WhatsApp parou. E muitas pessoas em seu trabalho, em seu emprego, dependem das ferramentas, das mídias sociais para o seu trabalho. E muitos murmuraram e reclamaram. Mas quem agradeceu por 364 dias que o WhatsApp funcionou, que o Facebook funcionou e você não teve que pagar nada para usá-lo? Então nós temos essa tendência de murmurar e de reclamar sem razão, sem motivo, porque temos mais a agradecer a Deus do que murmurar e reclamar, e muitas vezes não temos o coração grato. Essa pandemia certamente trouxe estresse, trouxe dor, trouxe tristeza. Muitas pessoas, elas foram afligidas, muitos queridos partiram para a eternidade, e nós não podemos nem estar presente na vida de algumas pessoas para confortar e para consolar. Foram momentos, sem dúvida, difíceis para muitas pessoas.
Muitas pessoas do setor de saúde, do setor educacional, tiveram grandes dificuldades, tiveram que se desdobrar e dobrar muitas vezes o seu horário de trabalho para atender às demandas e às necessidades da nossa sociedade. Nos tempos bíblicos, a lepra aterrorizava as pessoas. Assim como na pandemia muitos foram colocados em isolamento, os leprosos eram colocados em grande isolamento, eram afastados das suas famílias. E a lepra atingia ricos e pobres, atingia reis e súditos, atingia as pessoas da nação e atingia os estrangeiros. E havia um outro componente religioso na lepra, que nós não vemos nas enfermidades dos nossos dias. A pessoa leprosa era considerada amaldiçoada pela sociedade, pela nação, pela família. Nós lemos na Bíblia que Naamã foi ao profeta Eliseu, foi curado da lepra, e Naamã queria dar presentes luxuosos para Eliseu, que não quis receber. Geazi foi atrás de Naamã, mentiu, e ele pediu parte das vestes luxuosas e dos tesouros de Naamã, e quando voltou, Eliseu perguntou onde ele foi. Mentiu para Eliseu. Eliseu disse: a lepra dele vai vir sobre a sua vida. E Geazi ficou marcado pela maldição do pecado. O rei Uzias, um rei que foi muito temente a Deus, um rei que foi um exemplo de rei abençoado, que fez prosperar a nação de Judá e que era temido diante de outras nações. Fez uma grande reforma espiritual em Judá. Foi um homem de Deus. Mas um dia ele teve o coração arrogante e ele quis oferecer sacrifício no lugar do sacerdote. 80 sacerdotes, homens de firmeza, resistiram a Uzias e ele ficou leproso. Ficou marcado pela lepra. A lepra, além de ser uma doença dolorosa e contagiosa, trazia a marca da maldição do pecado. Mas Jesus era cheio de compaixão. Passando da Samaria e Galileia, depois de Jesus haver ressuscitado a Lázaro, passou por uma comunidade onde haviam pessoas leprosas. E 10 leprosos gritaram: Mestre, tem compaixão de nós. A lepra afetava a voz também, trazia grande dificuldade. Esses homens tiveram que se esforçar muito para gritar, para clamar ao Senhor Jesus, para ter misericórdia deles. Jesus simplesmente disse: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E eles foram. Enquanto foram curados. E um deles retornou. E este era samaritano. E ele voltou agora com a sua voz perfeita, louvando em alta voz, clamando, adorando e engrandecendo o Senhor Deus pela bênção que ele recebeu e se prostrando aos pés do Senhor Jesus Cristo. A enfermidade, amados irmãos, ela tem alguns efeitos positivos na vida das pessoas. Os judeus odiavam os samaritanos, mas havia um samaritano que estava junto com os judeus, convivendo normalmente com eles. Parece que a dor, a enfermidade, a maldição, a situação de opressão, ela une pessoas que anteriormente eram rivais. E ali estava aquele homem que foi abençoado juntamente com os judeus que clamaram ao Senhor Jesus Cristo. E apenas ele retornou para agradecer. E nós precisamos aprender a ver os efeitos positivos das enfermidades, das provações na nossa vida, amados irmãos. Quando Abraão morreu, Isaque e Ismael se uniram no sepultamento de Abraão.
Quando Isaac morreu, Esaú e Jacó se uniram no sepultamento de Isaac, mas sabemos da rivalidade que havia entre eles. Momento de dor une as pessoas. Momentos de aniversário, de festa, momentos de enfermidade, são oportunidades que precisamos usar para reunir a família. Muitas vezes só se reúne num funeral e perde a oportunidade de se alegrar, de confortar, de abençoar em vida. Algumas enfermidades, algumas circunstâncias abrem oportunidades extraordinárias para nossas vidas. Algumas famílias diziam: não tenho tempo para estar com a família por causa do meu trabalho. E agora algumas empresas que alugavam prédios enormes deixaram de alugar prédios, deixaram de pagar altas contas de luz, de água, e muitos funcionários mandaram para casa, para trabalhar em casa. Algumas empresas estão dando até cadeiras muito confortáveis para as pessoas trabalharem em sua casa. Tem tempo para trabalhar, tem tempo para a família que não tinha antes, mas muitas vezes não aproveita bem este tempo. Precisamos fazer das dificuldades que Deus dá oportunidades, aproveitá-las para o nosso bem, para o bem da família. Qual foi a reação desses leprosos à cura que receberam? 9 judeus foram curados, foram para casa. Talvez tenha esquecido até daquele samaritano que estava com eles, mas se esqueceram especialmente de agradecer a Jesus. O leproso, no entanto, retornou. Quando percebeu que estava curado, apresentou-se ao sacerdote, retornou, e retornando, deu glória a Deus com a sua voz, prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu ao Senhor Jesus Cristo pela cura, pelo benefício, pela bênção que recebeu. E Jesus fez 3 perguntas quando este homem chegou. Versículo 17: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? 3 perguntas que são uma espécie de cobrança do credor aos devedores. Somos devedores? Somos. Temos uma dívida para com a glória de Deus, por causa das muitas bênçãos que Deus nos deu. Todos receberam a bênção da cura física, todos os 10 receberam a bênção da reintegração social, poder retornar para a sua casa, poder andar livremente pela cidade, poder ser um cidadão comum e usar as atividades normais da vida comum, como as demais pessoas. Há muitas pessoas que estão presas, ou pessoas que estão no leito de enfermidade. O desejo delas é ser uma pessoa simples na sociedade, que pode ir e vir, que pode andar, que pode estar com os seus parentes, com seus amigos, que pode ir na padaria ou no mercado fazer uma compra, as atividades comuns do dia a dia. Muitas pessoas sonham com isto, porque elas foram privadas desta liberdade. Os 10 leprosos ganharam essas bênçãos. Um retornou, e o que retornou foi o mais abençoado. Sabe por quê? A maior bênção não é receber a cura de uma enfermidade. A maior bênção não é receber a solução de um problema grave ou difícil na nossa vida. A maior bênção é andar com aquele que é a fonte de todas as bênçãos. Andar na presença de Jesus. Ter comunhão com aquele que é o Senhor e o dono da nossa vida, aquele que é o Criador dos céus e da terra, aquele que conhece o nosso coração, aquele para quem não há impossíveis.
Este homem retornou, este homem prostrou-se aos pés do Senhor, este homem reconheceu que Jesus é Senhor, que Ele é o Messias. Ele ganhou a bênção da cura física, ele ganhou também a bênção da cura da sua alma, ele ganhou a bênção de uma nova vida em Cristo Jesus e da vida eterna. E nós lembramos aqui do que o apóstolo João disse: Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Este é o desafio para cada um de nós nesta noite, que creiamos no nome mais sublime, no nome mais poderoso, no nome mais elevado, no nome mais santo, no nome mais abençoado, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Que deixemos os nossos pecados, que deixemos o coração ingrato, que deixemos o coração cheio de pecado e nos voltemos inteiramente para o Senhor, rendendo-nos aos pés do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que um coração cheio de fé alcance a graça de Deus por meio do Senhor e Salvador das nossas vidas, que é Jesus, que prometeu a vida eterna a todo aquele que nele crê. Amém. Porque o Senhor é benigno e misericordioso, porque o Senhor é bom para todos, porque as ternas misericórdias do Senhor permeiam todas as suas obras, porque o Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras, porque o Senhor sustém os que vacilam, porque o Senhor apruma todos os prostrados, porque a mão do Senhor está sempre aberta para satisfazer as necessidades do seu povo, porque o Senhor é justo em todas as suas promessas, em todos os seus caminhos, porque o Senhor está perto de todos os que o invocam, porque o Senhor acode à vontade dos que o temem. A nossa boca profere louvores ao Senhor. O último versículo do Salmo 145 diz: profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo o século. Nós vamos reunir todos os conjuntos, todos os grupos musicais, para encerrarmos este culto de gratidão a Deus, neste dia especial de ação de graças, porque Deus tem sido misericordioso para conosco. Grupos musicais, coral, êxodos, quarteto, coral infantil, conjunto Servas, grupo Redenção, todos os irmãos, para juntos proferirem louvores ao Senhor. Não apenas eles, mas que todos nós, à semelhança daquele leproso, estejamos sempre diante de Deus para agradecê-lo por tantas bênçãos, por tantas dádivas que Ele tem nos concedido e que Ele nos concedeu ao longo deste ano de 2021. Apesar de todas as lutas, dificuldades, provações, tribulações, Ele nos sustentou, Ele nos abençoou. E nós estamos aqui para dizer: Senhor, muito obrigado pela Tua maravilhosa graça que nos alcança a cada instante.
Que a nossa vida, que as nossas ações sejam todas para o louvor e para a glória de Deus. Nós queremos, antes de orar e impetrar a bênção, agradecer a todos os irmãos que aqui se fazem presentes, de maneira especial os nossos visitantes. Que Deus os acompanhe, que Deus derrame bênçãos especiais sobre a sua vida. Aproveitamos para fazer um convite. No próximo dia 19 de dezembro, no culto das 9 horas, teremos uma cantata do coral infantil. No culto das 19 horas, teremos uma cantata apresentada pelo Conjunto Êxitos. E você é nosso convidado para estar aqui, para juntos continuarmos louvando ao Senhor. Os nossos visitantes receberão um exemplar do Cada Dia para as devocionais do mês de dezembro. São 31 mensagens do reverendo Hernandes Dias Lopes, falando sobre o verdadeiro significado, a verdadeira mensagem do Natal. Oremos. Ó Pai, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante de Ti com os nossos corações gratos por tudo quanto o Senhor tem nos concedido, sobretudo pelo privilégio de estarmos reunidos aqui nesta noite para esse momento especial de gratidão ao Senhor. Agradecemos, ó Deus, pela vida que nos dás, pela continuidade da vida, pela salvação que temos em Cristo Jesus e pela comunhão com o Senhor e com os irmãos. Muito obrigado por este momento especial. E agora, quando estamos encerrando este culto e vamos retornar aos nossos lares, conduza-nos em paz, debaixo do Teu cuidado e da Tua proteção. Agora, irmãos, ide em paz, e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a companhia constante do Espírito Santo, sejam convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus, espalhados pela face da terra, desde agora e pelos séculos dos séculos.